Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz do sol filtrava-se pelas persianas do amplo escritório militar, projetando raios dourados no piso polido. Sarah Thompson, uma mulher negra de porte nobre, entrou calmamente. Seus saltos tilintavam no mármore, um som cadenciado e determinado, contrastando com a agitação dos oficiais ao seu redor. O general Marcus Thompson, seu marido, estava a poucos quilômetros de distância, supervisionando uma operação estratégica, alheio ao que estava prestes a acontecer. Sarah, vestida à paisana, havia sido convidada para uma reunião administrativa pelo capitão Richard Hall, um homem com um ego inflado e um temperamento explosivo. Assim que ela cruzou a soleira, Hall endireitou-se com os lábios franzidos. Sem saber quem ela era, avaliou-a com uma mistura de condescendência e suspeita. Senhora, este escritório não é lugar para, bem, você sabe. Antes que ela pudesse responder, Hall ergueu a mão e, num gesto impulsivo, deu-lhe um tapa. O estalo ecoou pela sala e um silêncio gélido se instalou. Os assistentes e policiais, chocados, desviaram o olhar. Sarah permaneceu imóvel por alguns segundos. Então, lentamente virou a cabeça em sua direção, o olhar ardente e cheio de dignidade. Cada palavra que proferiu foi precisa, medida, mas carregada de uma autoridade que fez Hall estremecer. Capitão Hall, eu sou a esposa do general Marcus Thompson. Naquele exato momento, o mundo de Hall mudou. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. A humilhação que ele pensava ter infligido retornou a ele 1000 vezes mais forte. E enquanto os policiais presentes prendiam a respiração, Sarah retomou sua postura, ereta e orgulhosa, deixando Hall diante da vergonha mais lancinante de sua carreira. O escritório ainda ecoava com o som abafado do tapa. Richard Hall, o capitão impulsivo, congelou, incapaz de piscar. Ele acabará de perceber que cometera um erro monumental. A mulher que ele acabará de humilhar não era uma civil qualquer. Era Sarah Thompson, a esposa do general mais respeitado do exército. Sarah, por sua vez, não se moveu. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade gélida que paralisou todos os presentes. Os assistentes e oficiais ao seu redor, que pensavam ser uma cena comum, prenderam a respiração. Alguns até esboçando sorrisos nervosos ao imaginarem a reação do general caso ele descobrisse o que acabará de acontecer. Capitão Hall, ela disse em voz baixa, mas cortante. Cada palavra a atingiu como um golpe de martelo em seu ego. Você acabou de me dar um tapa. Você ousou me dar um tapa. Hall tentou gaguejar uma desculpa. Eu estava pensando, Mas Sarah não lhe deu tempo para terminar. Você não pensou? Agiu por um instinto estúpido, é isso? Continuou ela, dando alguns passos à frente. Seus saltos tilintavam no chão, pontuando suas palavras como uma frase. Ao redor dela, os policiais desviaram o olhar, alguns murmurando. Quem é ela de verdade? Então Sarah inclinou-se ligeiramente para Hall e acrescentou, quase sussurrando, mas com uma força que fez a sala tremer. Eu sou a esposa do general Marcus Thompson. E acredite em mim, esta ação terá consequências. Hall sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele entendeu que sua carreira poderia ser comprometida em questão de segundos. Os outros policiais trocaram olhares, alguns divertidos, outros assustados. Sarah endireitou-se e, com a graça e o orgulho de uma mulher acostumada a inspirar respeito, fez um gesto em direção à porta. Recomendo fortemente que você escreva uma carta de desculpas e a entregue pessoalmente ao meu marido. Sem esperar por qualquer reação, ela deu meia volta e saiu da sala. O silêncio reinou por alguns segundos, então Hall murmurou, quase inaudível. É impossível. Mas a verdade estava lá, ele acabará de conhecer alguém que jamais se intimidava. Alguém cujo nome e identidade estavam ligados ao mais alto comando militar. E nos minutos que se seguiram, Sarah recebeu vários telefonemas de civis e oficiais curiosos, alguns impressionados. Outros nervosos com a possibilidade daquele tapa se tornar público. O capítulo termina com uma imagem impactante. Sarah caminhando pelo corredor, seu casaco esvoaçando atrás dela. Os olhares de admiração e preocupação dos policiais a seguindo. Ela havia retomado o controle da situação, mas a tempestade que estava prestes a desencadear sobre Hall estava apenas começando. Algumas horas após o incidente, Richard Hall estava sentado em seu escritório, com as mãos apertando a madeira polida de sua mesa. Ele relia seus pensamentos, tentando desesperadamente entender como um simples tapa poderia transformar todo o seu dia, e potencialmente sua carreira. Ele sabia que o erro não era apenas levantar a mão para uma mulher, mas humilhar a esposa do general Thompson, um ato imperdoável.
Enquanto isso, Sarah Thompson não se deixou abater pela raiva ou pelo ressentimento. Ela sabia exatamente como usar essa situação para dar uma lição, não apenas a Hall, mas a todos aqueles que subestimavam as mulheres, especialmente as mulheres negras nas Forças Armadas. Na manhã seguinte, Hall foi convocado ao escritório de Sarah. Uma reunião improvisada, mas ele não tinha autoridade ali. Ao entrar, encontrou Sarah já sentada, calma, com o olhar penetrante fixo em cada movimento de Hall. Capitão Hall. Ela começou com a voz suave mas gélida. Imagino que algumas palavras de desculpas possam ser suficientes. Hall balbucia. Eu não queria. Sarah levantou a mão para interrompê-lo. Não é uma questão de força de vontade. É uma questão de respeito e consciência. Você agiu com arrogância, sem considerar as consequências. Então, lentamente, ela puxou uma pasta. Hall reconheceu imediatamente seu próprio nome na primeira página. Sarah havia compilado cuidadosamente cada erro, cada queixa anterior, cada incidente em que seu comportamento impulsivo havia causado problemas. Veja isto, capitão. Cada erro, cada momento em que seu impulso traiu-o está aqui. Acha que isso será apenas um incidente isolado? Hall engoliu em seco com o rosto lívido. Ele percebeu que estava preso à sua própria reputação. Mas Sarah não parou por aí. Ela sabia que a humilhação tinha que ser completa, mas justa. Não quero te arruinar, Richard. Quero que você aprenda. Ela bateu a pasta suavemente sobre a mesa. Você escreverá uma carta de desculpas detalhada, endereçada pessoalmente ao meu marido e a todos os policiais presentes ontem. E você participará de um treinamento sobre liderança e respeito, 5 sessões, nenhuma menos. Hall assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Ele sabia que ela não só havia assumido o controle da situação, como também a transformará em um momento de lição pública para ele e para todos os outros. Naquele instante, Sarah se levantou e, sem dizer mais nada, saiu da sala. O som dos seus saltos no chão serviu como um lembrete de uma verdade simples, mas frequentemente esquecida. Respeito não se exige, se conquista e se perde num instante. Enquanto Hall observava a porta se fechar, percebeu que seu dia acabará de tomar um rumo irreversível, e que Sarah Thompson, a esposa do general, transformará uma humilhação em uma lição de humildade que ninguém jamais esqueceria. O capítulo termina com Hall sentado com as mãos na cabeça, finalmente compreendendo que suas ações impulsivas o colocaram frente a frente com um poder que jamais imaginara. Sarah, por sua vez, caminhava pelos corredores com a certeza de que a ordem e o respeito poderiam ser restaurados, mesmo por uma única pessoa. Nos dias que se seguiram, a tensão no escritório era palpável. Todos os policiais sabiam o que havia acontecido com Hall e Sarah Thompson. O nome de Sarah circulava pelos corredores como um sussurro, carregado de respeito e admiração. Hall, por sua vez, estava sem palavras. Seu pedido de desculpas por escrito já havia sido entregue, mas sua reputação de impulsividade permanecia viva na memória de todos. Sarah, por sua vez, não havia esquecido o tapa. Mas sabia que a vingança não exigia violência, inteligência e influência bastavam. Decidiu organizar uma reunião estratégica com todos os oficiais e funcionários-chave, reunião da qual Hall participaria. Naquele dia, a sala de conferências estava lotada. Os rostos estavam tensos, todos pressentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Sarah entrou calmamente vestida com um terno impecável, e tomou seu lugar na cabeceira da mesa. Seus olhos percorreram a sala, capturando a atenção de todos, inclusive de Hall, que permanecia ligeiramente afastado, nervoso e em silêncio. Bom dia a todos, começou ela com voz firme, mas pausada. Temos um problema neste escritório. Falta de comunicação, organização e, acima de tudo, respeito. Todos os olhares se voltaram para Hall. A tensão aumentou. Sarah continuou, implacável. E Capitão Hall, ontem o senhor se esqueceu de algo essencial. O respeito pelos seus colegas, e especialmente pelas mulheres desta instituição. Hall baixou os olhos, incapaz de responder. Então Sarah apontou para o quadro interativo atrás dela. Ela projetou uma série de gráficos, relatórios e estatísticas sobre a eficácia da equipe, destacando cada erro e atraso ligados a comportamentos impulsivos e a falta de disciplina. Cada número era preciso e inegável. Como vocês podem ver, disse ela apontando para os dados, esses erros custam tempo, dinheiro e às vezes, a reputação da nossa instituição. E são evitáveis. Hall sentiu o coração afundar. Não houve ataque pessoal, nenhuma vingança gratuita, apenas uma demonstração metódica de sua própria incompetência passada. Sarah, usando suas habilidades e inteligência, transformará a humilhação em uma lição pública de liderança e responsabilidade. Ela terminou.
Tenho certeza de que após esta reunião, todos aqui presentes compreenderão a importância de respeitar os outros e pensar antes de agir. Então, calmamente, ela se virou para Hall. Quanto a você, capitão, considere isto um novo começo. Mas saiba que o respeito se conquista. Não apenas com palavras, mas com ações. A sala estava silenciosa. Hall sentia o peso de cada palavra sobre seus ombros. Não havia raiva na voz de Sarah, apenas uma autoridade calma e implacável. Os outros policiais a aplaudiram discretamente, alguns até com um sorriso de admiração. Hall, humilhado mas consciente da lição, compreendeu que seu papel naquele escritório havia mudado para sempre. Ao término da reunião e com a saída de Sarah da sala, o som de seus saltos serviu como um lembrete audível. Ela havia retomado o controle, e Hall acabará de aprender o quão custoso pode ser subestimar alguém. O capítulo termina com Hall sozinho no quarto, refletindo sobre seus erros, enquanto Sarah desaparece pelo corredor, deixando para trás um rastro de inegável poder e respeito. Uma semana havia se passado desde a infame reunião. Richard Hall tentará se recuperar da humilhação, participando meticulosamente de treinamentos de liderança e redigindo relatórios impecáveis. Mas em sua mente seu orgulho ferido não desaparecia. Ele sabia que para recuperar sua honra, precisava retomar o controle da situação, ou ao menos tentar. Hall elaborou um plano, usar uma inspeção surpresa para destacar o que ele considerava erros no trabalho de Sarah. Ele esperava envergonhá-la diante de seus colegas e provar que ela não era infalível. Naquele dia, ele entrou no escritório com um ar determinado, pronto para apresentar suas provas. Mas Sarah estava preparada. Ela havia antecipado cada movimento, cada cálculo, cada tentativa de manipulação. Assim que Hall colocou o primeiro documento em sua mesa, ela o folheou rapidamente, com um leve sorriso nos lábios. Hall disse ela calmamente: "Vejo que você se preparou para esta inspeção." Ela ergueu a mão e, com um gesto quase teatral, ativou o quadro interativo. Os números que Hall havia reunido para desacreditá-la se voltaram contra ele. Cada erro que ele encontrara era insignificante, ou resultado de suas próprias diretrizes contraditórias ou da má organização que ele permitirá passar despercebida por meses. Veja bem, continuou Sarah com um tom gélido, mas perfeitamente ponderado, o que você está tentando apresentar como uma falha. Nada mais é do que uma consequência direta das decisões que você mesmo tomou. Hall sentiu o rubor subir às suas bochechas. Cada movimento que ele havia planejado para humilhá-la tinha acabado de sair pela culatra. Os assistentes e policiais presentes no escritório reprimiram murmúrios e sorrisos. "Acha que intimidação e manipulação são suficientes para assumir o controle, capitão?" perguntou Sarah. "Nesta instituição, respeito e inteligência prevalecem sobre a arrogância. Lembre-se disso." Hall, sem conseguir responder, recuou lentamente. Seu plano havia falhado espetacularmente. Sarah, enquanto isso, recuperou sua compostura habitual, ajeitou levemente o paletó e se afastou da mesa. O som de seus saltos ecoou no chão, um testemunho de sua vitória. O general Marcus Thompson chegou pouco depois, alertado pelos assistentes. Ele observou a cena. Hall, vermelho de vergonha e incapaz de falar, e Sarah, imperturbável, irradiando poder e confiança. "Vejo que tudo está sob controle", disse o general com um sorriso de aprovação. Ele colocou a mão com orgulho no ombro de Sarah. "E eu tenho orgulho de que você esteja aqui, não apenas como minha esposa, mas como um exemplo para todos." Hall então compreendeu que sua humilhação era completa e definitiva. Sarah não apenas defenderá sua honra, ela transformará a humilhação em uma brilhante demonstração de força, inteligência e autoridade. O capítulo, e a história, termina com Sarah saindo do escritório, seguida pelos olhares de admiração de todos os oficiais. Hall, enquanto isso, permanece sozinho, refletindo sobre seus erros. Enquanto o nome Sarah Thompson se torna sinônimo de respeito absoluto e influência inegável em todo o escritório militar.